Olá, meus estudantes. Espero que estejam bem em casa. Novamente comigo, Domingos Borges, professor da Unidade Curricular de História e Geografia, do 8º ano de escolaridade, no programa Telescola. Na aula de hoje, aprendemos sobre os diferentes ritmos e comportamentos demográficos a nível mundial. Venha comigo até ao final da aula. Os comportamentos que descrevemos anteriormente para a população mundial não evoluíram do mesmo modo em todos os países do mundo, dando assim origem a diferentes ritmos de crescimento populacional. Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a Revolução Industrial ocorreu em meados do século XVIII, o que permitiu um crescimento econômico e uma melhoria nas condições de vida das populações ao longo do tempo. Nos países em desenvolvimento, a indústria desenvolveu-se mais tarde, nos finais do século XX, provocando um atraso no seu desenvolvimento econômico e social. A população mundial, além de registrar diferentes ritmos de crescimento, também tem diferentes comportamentos demográficos. Estes comportamentos demográficos podem ser analisados através da natalidade, da mortalidade infantil e das migrações. Natalidade e fecundidade. As condições socioeconômicas dos vários países têm uma influência significativa nas respectivas taxas de natalidade. Nos países desenvolvidos, as taxas de natalidade são baixas devido aos casamentos tardios, à existência de planeamento familiar e divulgação de métodos contraceptivos, à entrada da mulher no mercado de trabalho, à escolaridade obrigatória e ao aumento das despesas com a educação dos filhos. Os países em desenvolvimento registram taxas de natalidade elevadas, devido aos casamentos precoces, à difícil aceitação e implementação do planeamento familiar e dos métodos contraceptivos, a maioria das mulheres estar associada às de mãe e dona de casa, a taxa de analfabetismo ser elevada, aos filhos serem uma fonte de rendimento para as famílias, uma vez que o trabalho infantil é frequente. Mortalidade e esperança média de vida. As taxas de mortalidade no mundo têm mostrado uma tendência para a diminuição. Porém, esta diminuição não se faz da mesma forma em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, as taxas de mortalidade têm diminuído de forma acentuada, devido à melhoria das condições de alimentação, de higiene e de saneamento básico, aos avanços na medicina e à extensão dos cuidados de saúde a toda a população. Já nos países em desenvolvimento, a diminuição das taxas de mortalidade tem sido mais lenta, devido às melhorias médico-sanitárias, às campanhas de ajuda internacional, sobretudo na saúde ou vacinação, medicação e sensibilização face às doenças infecto-contagiosas e alimentação. Mortalidade infantil. O comportamento das taxas de mortalidade infantil no mundo é também um indicador do nível de desenvolvimento dos países. Os valores deste indicador demográfico têm diminuído, mas, tal como para o comportamento da mortalidade, de forma mais significativa nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, os fatores responsáveis pelas baixas taxas de mortalidade são, primeiro, a boa assistência médica na gravidez. Segundo, a melhoria no acesso a cuidados maternos infantis. E terceiro, o mais fácil acesso aos bens alimentares. Enquanto, nos países em desenvolvimento, os fatores responsáveis pelas elevadas taxas de mortalidade infantil são a pouca ou inexistente assistência médica na gravidez, a falta de cuidados maternos infantis e
as carências alimentares entre os grupos mais pobres da população, mobilidade ou migrações. Os fluxos migratórios no mundo têm se tornado cada vez mais dinâmicos. A qualidade de migrantes que saem dos países de origem está associada a causas econômicas e não econômicas. Causas econômicas: o desemprego devido ao elevado crescimento natural e baixo desenvolvimento econômico e social, mas condições de vida que dificultam a sobrevivência da população, os baixos salários do pequeno grupo de população com mais habitações acadêmicas, razões não econômicas, guerras, perseguições étnicas e religiosas e catástrofes ambientais. A quantidade de migrantes que entra nos países de chegada deve-se pelo menos a um dos seguintes aspectos: necessidade de mão de obra devido ao baixo crescimento natural destes países, existência de estabilidade política e social e necessidade de profissionais especializados. Telespectadores, chegamos ao final da nossa aula. Eu sou Domingos Borges e a equipa que trabalha agradecemos pela vossa atenção. Voltamos a aprender na próxima aula com outro título. Até lá!